Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 44. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial. Junto aqui comigo tenho o Luiz Paulo Aranha e o Cássio Bruno, que são os gestores da Molt. Hoje é dia 4 de maio de 2023, são 3 horas e 10 minutos da tarde. Vamos fazer a nossa sequência clássica, que é começar com o cenário internacional, depois Brasil, e aí em seguida a gente fala da posição dos fundos e como é que os fundos performaram no mês passado e também o que a gente está vendo aí para frente. Cássio, vamos lá, vamos começar com o global. No último podcast a gente começou a manifestar essa questão dos bancos lá fora, né, esse estresse financeiro. A gente até, a propósito, ganhou bastante dinheiro no Equity Hedge Short lá no Silicon Valley Bank, mas esse assunto continua, né, segue em pauta. E aí eu acho que assim, pegando um pouco, acho que dá para pegar a interseção do global com o local, que eu acho que o ciclo econômico e a política monetária vai avançando, né? Então, como é que você pode falar do mês passado? Quais são as grandes preocupações e como é que você está vendo esse ambiente atual? Bom, vamos lá. Acho que falando do mês passado, e a gente vai pincelar um pouco bancos, mas acho que a grande notícia que a gente tem agora são duas principais. Acho que uma é que os Estados Unidos efetivamente terminou o ciclo de juros, né? Então, pode ser que tenha mais uma se os dados forem muito bons. Não é o que o mercado está dizendo para a gente. O mercado já diz que o ciclo acabou e eventualmente temos corte num prazo até relativamente curto. Então, essa acho que é a primeira grande notícia. E aí essa notícia ela se abre em duas possibilidades, né? A possibilidade de que a gente vai ter um mild recession ou nem vai ter recessão, o juros fica alto por um pouco mais de tempo, e aí depois os processos desinflacionários eles continuam e a economia parte daqui, o que seria ótimo para mercados. Ou a gente tem uma pausa no meio do caminho, que vem uma recessão, os juros deveriam ter que cair mais rápido, e aí o cenário para os mercados lá fora o cenário é bem diferente, né? Então, acho que essa acho que é a primeira coisa, depois acho que a gente pode falar um pouquinho mais do que a gente acha que é mais provável. A segunda questão, que acho que é mais relevante, que é também das mais relevantes, é o que aconteceu com a China, né? Então, a China, ao longo dos últimos 6 meses, a gente teve essa discussão de reabertura, reaceleração chinesa, teve o Politburo, o Xi foi renomeado, então muita coisa acontecendo na China, toda essa questão geopolítica, Taiwan e por aí vai, né? Então avanços aí na problemática da guerra, mas o fato é que quando a gente olha a economia chinesa, os últimos dados têm mostrado uma certa fraqueza, né? Então, os dados mais fracos, o que mostra que os problemas lá são mais estruturais do que só uma reabertura. Então, o Ocidente ficou muito menos tempo fechado, a gente tentou replicar o que aconteceu no Ocidente para a China e não tem se comportado do mesmo jeito a economia. Então, esse é um ultra ponto de atenção. E aí isso traz um terceiro ponto que conecta com o primeiro, que acho que a questão que a gente discute muito aqui dentro é se vai ter recessão ou não nos Estados Unidos e como é que é o formato dessa recessão e quão rápido ela é. Se a gente trouxer a história para a gente, tem alguns mecanismos de se olhar e entender a recessão. Acho que o primeiro, obviamente, é a curva invertida nos Estados Unidos. Isso sempre leva a uma recessão, então é um ótimo preditor. O segundo mercado, que é um ótimo preditor, é o mercado de commodities. E quando a gente olha para o mercado de commodities, a gente tem visto o petróleo caindo, mesmo com a OPEC reduzindo capacidade e a China reabrindo, o que é um bear sign, né, gigantesco. Então, isso mostra uma economia mais fraca. A gente tem visto, obviamente, as commodities ligadas à China também caindo, que mostra também essa questão da China mais fraca. Mas quando a gente olha para a economia global, acho que o petróleo
preditor melhor. Então, dentre as coisas que a gente entende, a gente acha que a probabilidade da gente ter uma economia que não passa por nenhuma recessão e esse cenário que está sendo colocado nos mercados internacionais, que é o Blue Sky, que é juros param de subir, ele começa a cair alguma hora, a recessão é bem leve, a desinflação e os mercados podem andar, parece um cenário bem difícil de fechar. Ele é possível, ele é possível de acontecer antes de vir uma recessão, então o mercado se animar, colocar mais do preço nesse cenário, mas quando a gente olha e começa a ver os dados, parece que a assimetria de apostar nele é cada vez pior. Então um pouquinho essa visão aí de internacional que a gente está hoje em dia. Isto posto, é um mercado bastante difícil de saber onde o mercado vai pesar mais, se é no final da alta de juros americana ou na recessão. Então, tudo depende de quão rápida será essa recessão. E o sistema financeiro te preocupa? Então, aí vamos lá. Aí vamos terminar com o sistema financeiro. Então, quando a gente olha, tem prós e contras no sistema financeiro. Acho que a primeira coisa é que os bancos que quebraram até agora foram geridos. É algo muito pequeno dentro do sistema bancário, então a gente está falando aí de acho que 400 e poucos bilhões de dólares de crédito que esses bancos que quebraram tinham. Então, do ponto de vista de originação é pequeno, no mercado de 20 trilhões de dólares, só de originação de estoque de carteira de crédito bancário. Então, assim, não é... Estamos falando de 2.000% dos bancos. A questão aqui sempre vem de como se isso acelera ou não, né? Então, o quanto isso vai levar a outros bancos maiores ou que os próprios bancos se retraiam, os bancos que não quebraram se retraiam por medo. Então, se isso for uma verdade, o impacto é bem relevante. Agora, do impacto de quebrou esse banco e esse banco vai quebrar outro, vai quebrar outro, vai quebrar outro, do ponto de vista de link entre os bancos, ainda é bem baixo. O link vem numa questão muito mais da percepção de risco que está se criando no mercado, e aí as pessoas começam a reduzir risco, e aí isso dispara um problema maior. Então, provavelmente vem nessa linha, e acho que isso é mais uma coisa que adiciona, não é que quebrou um banco central da economia americana, mas isso adiciona mais, porque a gente já tem falado do mercado de commodities, do mercado de bancos, adiciona nesse aspecto de crise. E acho que outro ponto importante para a gente olhar, que na crise de 2008 não tinha, e a gente aqui cobre essas empresas, é que em 2008 o mercado era muito bancário, e hoje em dia o mercado ele é bancário e tem todos os alternative asset managers que são gigantescos. Todos ali com $1 trilhão de investimento, $1 trilhão de fundos aplicados. Então, o que a gente está vendo nesses fundos é resgate. Então, o resgate, por exemplo, a Blackstone tem sofrido muito resgate nos fundos de real estate. Então, este é mais uma questão a ser monitorada, porque isso também tira firepower da economia. Então, tem menos firepower por conta de menos crédito, menos firepower nesses managers de recursos de terceiros. Então, sim, é um problema, ainda não é gigantesco, o Fed está atuando muito rápido, não está deixando o problema crescer, mas o problema tem crescido mesmo assim. Então, é uma questão a se monitorar. Tá bom. O Aranha, vou tentar pegar algumas coisas assim que dá para tirar do que o Cássio comentou. Então, é um mundo que está parando de subir juros, um mundo que está desacelerando, se vai entrar em recessão a gente não sabe, mas a gente sabe que está desacelerando, e isso já está claro nas commodities, né? Nesses últimos 30 dias aí ficou bem latente, petróleo, minério, algumas soft commodities. E aí quando a gente traz para o Brasil, como é que a gente junta esse ambiente global com as nossas idiosincrasias, né? Acho que mês passado a queda dos juros foi bem relevante, né, com dados de inflação,
E aí botando o político também, né, que a gente está começando a entender aos poucos essa comunicação de executivo com o legislativo e a agenda do governo aí no meio. Então, acho que o primeiro fator que a gente vinha, né, relativamente pessimista, né, com o andamento aqui, especialmente, né, da condução da política econômica, mas veio um dado interessante em que não só a queda das commodities, né, principalmente petróleo aqui para a composição da inflação aqui no Brasil, né, veio um dado que surpreendeu relativamente o mercado, que foi uma inflação bem mais baixa. Então você viu que a inflação um pouco mais baixa pode permitir o juro a cair, né? Então a curva longa teve uma queda muito relevante ao longo do mês passado, né? E junto com a proposta do arcabouço, a gente vê o governo batendo cabeça com o legislativo e começa a se formar uma tese de que, apesar do arcabouço ser frágil e precisar de um aumento de arrecadação muito forte, ainda esse texto deve ser ligeiramente melhorado. Não que seja bom, mas que o ponto de partida que a gente está o mercado está vislumbrando que o BC vai poder cortar juros num horizonte aí mais próximo do que se imaginava, né? Então essa perspectiva, né, e essa queda da curva de juros fez com que o mercado aqui tivesse, né, uma resposta mais positiva. Então a bolsa conseguiu reagir um pouco, né, a despeito da composição forte de commodities que pesou bastante no índice. Então o índice ele subiu 3, mas a composição de commodities contra as domésticas e as cíclicas foram bem diferentes, né? Então alguns papéis aí tiveram uma boa recuperação, simplesmente pelo custo de capital estar um pouco mais barato, né, e menos proibitivo. A gente ainda está longe de um cenário ideal, mas dado o nível de valuation que a gente está com muita gordura também, né? Então qualquer coisa que venha a você ter um fiscal um pouco mais responsável, você ter, né, um petróleo mais baixo que vai influenciar a inflação futura, ou um câmbio aí no nível de R$5, que também não era o cenário base de ninguém ao longo do ano, faz com que você permita que o BC seja mais flexível, né? Ontem ele não foi tão flexível, mas ele atenuou um pouco só o discurso, né? Mas o mercado, assim como, né, o Cássio falou que o Fed ele parou de subir, e ele não está falando que ele vai derrubar, mas a curva longa, né, e as implícitas já estão mostrando que ele vai derrubar os juros, aqui está acontecendo a mesma coisa. E nesse cenário, quando a gente começa esse processo de queda de juros, a Bolsa responde de uma forma bem violenta, principalmente quando a gente está falando de um juro de 13, né? Sim. Então, o cenário ele ficou ligeiramente melhor por causa dessa mudança de juros e de inflação, e a Bolsa ainda continua muito barata. Então, ela tem aí um espaço para... E aí talvez esse seja o famoso trigger, né? Tão perguntado aí por todos. Exatamente. Quando é que chegou no bottom, não sei, mas a gente vinha, né, com a cabeça de que os juros tinha chegado subido e a gente perdeu a perspectiva da queda, e a gente volta agora com essa perspectiva que os juros pode cair num prazo mais curto e melhorar. Do lado das empresas, ainda pouca novidade. Eu acho que os dados econômicos até se surpreendem um pouco para cima, mas a perspectiva ainda é ruim, né? Então, não tem ali muita novidade de que a economia possa crescer mais, mas também a gente não vê um cenário de grande recessão, né? E no lado das commodities, que pegam as empresas de commodities aqui, só que também tem o lado que vai ajudar a componente de inflação. Então, a parte das empresas mais alavancadas que estão dependendo de uma queda de juros, talvez sejam mais beneficiadas do que propriamente as empresas que estão com as cíclicas domésticas, que estão dependendo de um crescimento da economia por si só, né? Sim. Bom, vou ficar aí com você, né? Vamos já falar do FII, então, que a gente vê como é que tudo isso que você falou refletiu na carteira, né? Então, o fundo mês passado, ele fechou aí com mais 5,78 contra o Ibovespa de 2,5, no ano menos 10,93 contra o Ibov de menos 4,83 e em 12 meses de menos 24 contra menos 5 do Ibovespa, né?
a carteira ela segue mais alocada para essas cíclicas domésticas, né, já há algum tempo até, e mais recentemente até a gente aqui optou por reduzir um pouquinho a exposição a petróleo. Né? Sim, a gente reduziu bem a exposição de petróleo, justamente pelo cenário, né, em que a gente teme por uma recessão e o petróleo vem caindo muito, ele até acho que ficou bem sobrevendido nesses níveis, mas a gente reduziu o petro, reduziu o 3R e aumentou um pouco as posições que a gente considera, né, que são as, vamos dizer, cíclicas domésticas, tanto mais defensivas quanto as mais, né, e o grande destaque da carteira no mês foi a própria 3R, que a gente diminuiu bem, mas também a Ecorodovias, que é uma ação que pega bem essa queda da curva de juros, né, é um ativo que é bem casado na questão do ativo passivo, mas o tráfego veio um pouco melhor, né, então a empresa performando um pouco melhor com uma queda do custo de capital, ela tem uma alavancagem muito grande e muito sensível ao preço, né, então a ação teve um desempenho muito bom, ajudou bem ao longo desse ano, né. Tá joia. Cássio, vamos falar do Equity Hedge, depois a gente entra no long base, né? Ele fechou o mês aí próximo do CDI, né? 0,88 contra um CDI de 0,92. No ano aí também está próximo do CDI, 4,01 com 4,20. Em 12 meses, 12,13 contra 13,42. Como é que você resume o mês em termos de destaque? Se teve algum posicionamento relevante, alguma mudança de carteira no fundo? Bom, acho que, de novo, é sempre bom comentar que é um fundo bastante diversificado, né? A gente opera Brasil e fora. Fora foi o destaque novamente, né? No mês passado. Lá fora foi um destaque, a gente acertou algumas temáticas, né? Dentro das ações que a gente acertou bem o Meta. O Meta teve resultado, né? Então foi ótimo para a gente, o resultado foi bom, o papel subiu bastante. Foi excelente. Então, de tech foi isso. Dentro do setor financeiro, a gente acertou algumas temáticas também. Dentro do setor de indústria lá fora, a gente acertou short Tesla. Então, a gente estava short Tesla. Tesla, no começo do ano, a gente era bem long, por entender que estava muito barato. Mas a ação dobrou. E toda essa questão de redução de preço demonstra uma questão de falta de demanda da Tesla. A gente acertou o short ali. Então, o internacional foi bastante bom. Dentro do Brasil, a gente foi muito bem em Ecorodovias, então o setor de infraestrutura, e apanhou. Nesta virada de commodities, a gente apanhou, a gente sofreu em algumas ações, principalmente long em Vale, short numa outra commodity, né? Short em papel e celulose, que acabou caindo menos do que a própria Vale, e a gente está ao contrário. Tá. Só lembrando que o Equity Hedge ele não tem posição direcional, né, que a gente chama de neutro, e tem hoje em dia mais de 100 pares dentro da carteira. E para a gente fechar o long base, né? Como é que você operou o direcional no fundo? Na média, acho que foi abaixo do neutro, que é net de 50%, né? Sem exposição comprada lá fora, né? Mas aqui no Brasil, né? Como é que você linka aí tudo que a gente falou com a exposição direcional? Vamos lá. Então, basicamente, como a gente está vendo, acho que a primeira coisa é tentar entender a probabilidade de recessão ou não nos Estados Unidos. Então, a gente vinha bastante negativo no Brasil, então a gente estava lá por volta dos 30% comprado, continuou nessa linha de 30% comprado. A gente está tentando e estudando como comprar mais, se a gente vai comprar mais no Brasil, qual que é a hora. O que impede a gente estar mais comprado no Brasil não é Brasil mais. Brasil, a gente vê Brasil barato, a gente vê as commodities, bem ou mal, as ações de commodities, elas ajustaram bem o preço. Então, se você pegar uma Vale que estava por volta de R$100, hoje está R$65, então ajustou o preço. A própria petróleo um pouco menos, né? Petróleo está um pouco caro.
Mas mesmo Suzano, que é a companhia que estava R$60, está R$38, R$40. Então, assim, as ações caíram. Então, o commodity caiu, as ações domésticas caíram, a bolsa está num nível relativamente barato, os juros tá caindo. O governo, né? Então, quando a gente olha na parte política, existe alguma... O Congresso tem barrado algumas coisas, né? Então, essa questão do saneamento ainda está no começo, mas pode ser o primeiro sinal de que o governo não vai conseguir fazer tudo o que quer. O arcabouço, como a Aranha falou, pode melhorar um pouquinho. Então, quando a gente olha para o Brasil, hoje dá mais vontade de comprar do que de vender. Quando a gente olha para o mundo, que aí o long bias é um total return, a gente fica um pouco mais reticente. A gente está com medo de vir uma recessão, o mercado americano sofrer bastante e o Brasil ir junto. Então, o que a gente está querendo fazer? Ir comprando com parcimônia. Se lá fora não se configurar numa recessão, o mais provável é que a gente venha comprar mais Brasil. Se lá fora vier a recessão e o mercado começar a cair, a gente vai provavelmente comprar mais devagar. Então, toda essa questão do que fazer do long bias depende de como lá fora vai se comportar. Então é isso. E dentro do long bias a gente tem a possibilidade de comprar lá fora. A gente está namorando uma série de empresas que a gente cobre lá fora. Então, o mercado dando oportunidade, a gente também está adicionando uma carteira long only lá fora no long bias também. Legal. Bom, agradecer aí o Cássio Aranha, principalmente aí quem teve a oportunidade de nos ver ou ouvir. Desejar a todos aí ótimos investimentos e até o próximo Multicast. Obrigado.